o choro e o lamento, as dores deste mundo, as lágrimas dos olhos, enxugará. Pra sempre haverá festa, alegria imensa, e ao lado do meu Deus eu quero sempre estar. Ei! Aleluia! Ei, aleluia! Aleluia! Existe um lugar aonde a morte não chegará, aonde não haverá tristeza, não haverá dor, nem o sol será necessário, porque o brilho do Cordeiro ilumina tudo. Este lugar é o céu. Você vai receber um novo nome, um novo corpo, novas vestes e as lágrimas dos nossos olhos Ele mesmo prometeu enxugar. As dores deste mundo, as lágrimas dos olhos, enxugará. Pra sempre haverá festa, alegria imensa, e ao lado do meu Deus eu quero sempre estar. Ei! Aleluia! Ei, aleluia! Existe um lugar aonde a morte não chegará, aonde não haverá tristeza, não haverá dor, nem o sol será necessário, porque o brilho do Cordeiro ilumina tudo. Este lugar é o céu. Você vai receber um novo nome, um novo corpo, novas vestes e as lágrimas dos nossos olhos Ele mesmo prometeu enxugar. Nós vamos fazer. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia. O Manhã Manda Aqui, que bom poder entrar na tua casa, no teu local de trabalho, onde quer que você esteja, através das redes sociais, através também da Netfé TV. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Para você que não sabe, eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irmã Estevanato, ao vivo, na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje é terça-feira é dia de conversa bacana sobre liderança frutífera. Sempre às terças-feiras eu aqui, ladeado por uma pessoa importantíssima, além de palestrante, pastor auxiliar aqui na nossa igreja local, ele também é escritor. Eu sempre às terças-feiras estou aqui com o nosso querido amigo pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo Andrade, muito bom dia. Bom dia, Wander, bom dia, amigos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe essa nossa terça-feira mais uma vez e a gente possa ter uma
uma conversa construtiva aqui para a glória do nome de Jesus. Amém. Temos sido edificados através das terças-feiras aqui, falando sobre o livro que o pastor Ricardo Andrade lançou no ano passado. É um livro recente, não tem um ano ainda, né? Mês agora de maio começa completa um ano, né? Um ano, é o Liderança Frutífera. Nós estivemos conversando sobre cada capítulo e se você desejar ter as informações desde o início, você pode entrar nos nossos arquivos do Facebook, também do YouTube, e você vai encontrar os bate-papos onde nós aprendemos muito sobre as instruções que o pastor Ricardo Andrade nos orienta através desse livro Liderança Frutífera. Falando nisso, se você quer adquirir o livro também, você pode acessar o site da Livraria OBPC, que é o www.livrariaobpc.com.br. E você também pode conhecer a Livraria OBPC vindo até a Avenida Ultramarino 616. É o endereço da nossa igreja, nós estamos situados aqui, nós temos a livraria dentro da nossa igreja, é no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Você pode aproveitar também para vir num dos dias de cultos da nossa igreja. Os cultos oficiais acontecem às quintas e aos domingos. Aos domingos são 2 reuniões de louvor e adoração que oferecemos ao nosso Deus, às 10 horas da manhã e às 19 horas. É a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, amando Deus e pessoas. Pastor, o senhor dormiu bem? Muito bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Qual foi o seu cafezinho hoje pela manhã? Hoje de manhã? Isto. Hoje de manhã eu comi um pãozinho com leite gelado e Toddy. Oh, tá pensando? Pãozinho. Oh, guti-guti. Oh, guti-guti. Foi aqui depois devocional, tá vendo? Pra vocês não acharem que eu tô... Tá certo. Meu Deus, e agora como é que eu volto aqui? Aí, Angela, tá me ajuda, vendo? por favor. Ai, meu Jesus, pessoal, o programa é ao vivo. Achei, pronto, voltei, beleza. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, dia 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A todos os profissionais da área, aos jornalistas, as pessoas que trabalham direto ou indiretamente, Deus abençoe a cada um de vocês. Usem essa liberdade com ética, com transparência, com sinceridade, né, pastor? Porque Esse às é um vezes, assunto muito sério. na verdade, nós ficamos tão desacreditados. Com certeza, com certeza. Tem 2 pontos aí, né? A questão das notícias que são conduzidas para aquilo que eles querem mostrar, né? Além das fake news e tudo mais. E tem o outro lado também, que é o de você cerçar que a imprensa tem a liberdade de divulgar coisas, verdade, né? verdade. Que é um assunto muito em pauta, né? Verdade. É uma discussão muito grande e foi esse assunto que levou o Elon Musk a comprar o Twitter, né? Não sei se você sabe, ele fez uma pesquisa nas suas redes sociais sobre o quão livre era o Twitter. E aí as pessoas falavam que não tinha liberdade de se expressar lá e tal. E ele comprou uma parte muito grande das ações. Depois, como as ações subiram com a sua compra, ele pressionou o restante dos acionistas para poder comprar o restante. Senão ele ia sair, aí você sabe que quando um cara desse tamanho sai de negócio, o negócio desmorona, né? Estratégia, hein? Estratégico demais. Hoje, dia 3 de maio também, é um dia de que se comemora a assinatura da ata de constituição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Essa assinatura aconteceu no dia 3 de maio de 1948. A arte também é uma beleza. As pessoas que são capazes de reproduzir algo ou produzir algo, eu acho com uma inteligência fantástica, principalmente, ainda que seja arte moderna, né? Mas a música é uma arte também, e eu fico assim de boca aberta no meio de milhões e milhões de músicas, com vários estilos, e você fazer uma totalmente inédita. É verdade, é tremendo. Assim como uma poesia, o poeta quando compõe, sim. Né, e sucessivamente. Hoje é o dia do ritmo que o pastor Ricardo Andrade gosta. Hoje é dia do sertanejo. Você é chegado a um sertanejo gospel? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais Eu ou gosto. Eu lembro do meu pai com o violãozinho, uma sanfona, cantando as Essa músicas longa dele. estrada da vida. É verdade. Ângela, você gosta de música sertaneja? De qualidade. De qualidade. Bacana. Hoje também é um dia que se comemora, oi Ângela, uma homenagem a todos os profissionais que transformam a linguagem oral em escrita, registrando as falas e sinais. Hoje é o dia do taquígrafo. Parabéns a todos os profissionais da área. Obrigado, Ângela. Essa informação eu não tinha colocado aqui. Obrigado mesmo. Hoje é o dia também nacional do pau-brasil. Você já viu uma árvore do pau-brasil que tanto foi levado por Portugal? Já vi.
Essa imagem aí é do exemplar da entrada do Jardim Botânico aqui de São Paulo. É uma árvore bonita, né? E o Brasil foi muito desmatado, né, para levarem essas árvores para a Europa. Hoje, dia 3 de maio, também é aniversário de fundação da cidade de Brotas. O senhor conhece Brotas, aqui no interior de São Paulo? Eu conheço uma cidade que é do lado de Brotas. Eu fiz até já aquele passeio de barco que você faz nas correntezas ali. É do lado de Brotas. Brotas Ficou com medo, não? Conheço. Não. Ficou com medo, não? Não. É raso ou profundo os lugares lá? Depende do período do ano. Os rios, geralmente, acho que no período de julho, junho, essa época que a gente está, eles são mais... a profundidade está maior nesse período. Uhum. Eu fui, acho que em abril, março, então estava mais rasinho. Ah, que legal. A fundação de Brotas aconteceu no dia 3 de maio de 1839. Hoje eles comemoram, os moradores de lá, 183 anos. Aniversário também de fundação da cidade do Rio Grande da Serra, aqui no interior de São Paulo também. A fundação foi no dia 3 de maio de 1964. Estão comemorando 58 anos. Hoje também é o aniversário de fundação da cidade de Miracema, o estado maravilhoso do Rio de Janeiro. A fundação aconteceu no dia 3 de maio de 1936. Estão comemorando hoje 86 anos. Hoje também é aniversário de fundação da cidade de Iracemápolis, aqui no interior de São Paulo. Essa o senhor conhece? Não. Eu também não, mas parece uma cidade muito bonita. A fundação aconteceu em 3 de maio de 1891. Estão comemorando 131 anos. Hoje também é aniversário de fundação da cidade de Bebedouro, também no interior de São Paulo. A fundação aconteceu no dia 3 de maio de 1884. Hoje eles comemoram 138 anos. E encerramos dizendo que hoje é aniversário da cidade de 3 de maio, lá no Rio Grande do Sul. A fundação aconteceu em 1954. Se comemoram hoje... Tem mais, Ângela? Obrigado. Comemoram-se hoje 68 anos. Tem mais mesmo. Hoje é aniversário de fundação também da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras, aqui no interior de São Paulo. A fundação aconteceu no dia 3 de maio de 1876. Estão comemorando 146 anos. Temos mais ainda, vamos lá. Aniversário de fundação da cidade de Itauá, no Ceará. Essa a Ângela conhece? Com certeza. Não? Léo, você conhece, Léo? Puxa vida, mas parece uma cidade muito bonita também. A todos os moradores aí, parabéns também. A fundação foi no dia 3 de maio de 1802. Estão comemorando 220 anos. Hoje, 3 de maio, é o 123º dia do ano. Faltam 242 dias para acabar o ano. O tempo passa depressa. Demais, já estamos em maio, não né? para. Já estamos de maio, tem que aproveitar. Verdade. Vamos aos aniversariantes dessa semana? Deixa eu voltar aqui para os aniversariantes dessa semana. Perdão, dessa semana não, desse dia. Hoje, dia 3 de maio, nós temos aniversariante lá em o Brasil para Cristo de Terra Preta. A igreja é pastoreada pelo nosso querido pastor Geraldo. Pastor Geraldo, um abraço para o senhor, viu? Quem está fazendo aniversário hoje é o Carlos Alberto de Assis. Ô Carlos, parabéns para você. Hoje também, quem faz aniversário é a Jovelina Maria da Conceição. Ô Jovelina, parabéns para a senhora. Ela faz parte da Igreja do Brasil para Cristo em Água Branca, no Piauí. Parabéns para a senhora, viu? Também quem faz aniversário hoje é a Marlene de Oliveira. Ela é membro da Igreja do Brasil para Cristo do Parque do Carmo, pastoreada pelo pastor Fernando. Também hoje temos aniversariantes aqui na nossa igreja local. Hoje eu vou deixar o senhor falar quem está, as pessoas que estão fazendo aniversário aqui na nossa igreja. Vou dar um abraço para André Gomes Estrela, que está lá junto com os nossos irmãos lá em Bessa, né? Ah, é? Eles se mudaram para aquele estado lá. Que Deus abençoe a sua vida, André, a esposa do nosso amigo Wellington também, que Deus abençoe a sua vida. João Pessoa, terra boa. João Pessoa, a gente conhece, tenho certeza. Certeza. Então tá bom. E também para a Suzeli. Parabéns. Né? Para a Suzeli, que é a minha madrinha de casamento. Ela é madrinha de casamento de um monte de gente aqui da igreja. Esposa do diácono Paulo. Uma mulher de Deus, muito abençoada, muito abençoadora. Madrinha do Léo também. Madrinha do Léo também. Outro dia casou um dos filhos já, só falta 2 para ela ficar... 2 não, falta só 4 agora, né? Falta 4, na verdade. Retiro o que eu disse, mas que Deus te abençoe também, viu, Su?
Parabéns para todos vocês, você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube ou na NetFé TV, que está fazendo aniversário hoje. Queremos expressar nossa gratidão a Deus pela sua vida. Receba o carinho da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato e de toda a equipe da Manhã Mandaqui. Hoje eu vou orar. Posso orar, pastor? Bora, por então tá favor. bom. Eu vou orar pelos aniversariantes e vou orar também junto com o pastor Ricardo Andrade pelos internautas para que Deus proporcione uma ótima terça-feira. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença nesse dia. E te louvamos, ó Deus, por esse dia, 3 de maio. Muito obrigado. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para valorizar a cada presente que o Senhor nos dá. Nunca mais viveremos esse dia, podemos viver outros, mas não mais de 2022. Então ensina-nos a sermos gratos, a valorizar as coisas simples, às vezes tão comuns, que passa-se desapercebido no nosso dia a dia. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todos os internautas, em especial as pessoas que estão aniversariando hoje. Deus, que a Tua boa mão continuamente esteja proporcionando a saúde, a paz, a alegria e a Tua proteção. Não somente a eles, mas a todos os seus familiares. Guarda esta casa agora, Pai, que está conectada conosco. Guarda essa empresa, bem como esses profissionais que estão na mesma. Protege-os enquanto eles estão com as suas atividades profissionais. Guarda a família deles, Senhor. Dá saúde para aquele que está enfermo, doente. Tu és o médico dos médicos. Abra as portas para aqueles, Senhor Deus, que estão desempregados, que tanto precisa de uma colocação profissional. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas e, acima de tudo, proporcionando a alegria da salvação para que os nossos irmãos possam ter a certeza da vida eterna através de Jesus. Nós te louvamos por esse dia. Nós pedimos a Tua proteção e cuidado no decorrer da mesma, Senhor Deus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viu? Eu estou quase um rap. Verdade, está demais. Previsão do tempo para a capital paulista, hoje dia 3, a mínima é de 19 graus, a máxima de 30, sol com algumas nuvens, não chove. Beleza, aproveite para fazer a sua atividade física e esportiva. Nós vamos ao intervalo, agora que são 10 horas e 18 minutos, e daqui a pouquinho voltamos com o pastor Ricardo Andrade, conversando sobre liderança frutífera. Aproveite para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas para você abençoar com a instrução nesta área. Hoje vamos falar de liderança na prática, porque a liderança não é teórica. Exatamente. A liderança é prática e vamos aprender hoje sobre esse assunto. Já voltamos, já já. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou teu. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e de nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou teu. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou teu.
seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 23 minutos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça viver tudo aquilo que Ele tem projetado para o dia de hoje. Pastor Ricardo Andrade, hoje nós entramos no capítulo de número 14. Estamos encerrando esse livro tão precioso. Exatamente, exatamente. Chegando no final, né? É verdade. Chegando no final, mas daria pra gente voltar de repente e, quem sabe, né? Pegar coisas que a gente não conseguiu falar, Sim, alguma coisa para trás. sim. Né? É verdade, é verdade. Hoje nós vamos falar de liderança na prática. Sim. A liderança jamais seria algo teórico. Não tem como, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um trecho de um palestrante e ele dizia duas coisas. Primeiro ele estava falando sobre você encontrar aquilo que você foi chamado para fazer. Isso é muito importante, eu acho que para qualquer pessoa, você encontrar o seu propósito. Eu vou fazer isso aqui, Deus me chamou para isso aqui e tal. Aí ele falou, segunda ação, mais importante depois de você encontrar o seu propósito é você fazer alguma coisa. Legal, legal. Então assim, você encontrou, não adianta, não, agora eu vou me preparar, agora eu vou estruturar, não, faça. Faça porque é fazendo que as coisas vão... Já quero aproveitar e fazer uma pergunta, porque eu sei que vai ser de instrução para os nossos internautas e para a minha vida também. Como encontrar o seu propósito? Isso é uma particularidade? É algo esse singular? Ou nós podemos ter algum tipo de informação que nos ajude a encontrar o propósito na nossa vida? No aspecto de liderança, aquilo que precisamos fazer, colocarmos como meta. Porque às vezes a pessoa ela não sabe como, ela não percebe. Talvez haja áreas na vida da pessoa que ela não consiga identificar. Eu sempre tive envolvido com a comunicação, né? Mas eu nunca percebi, assim, de fato e verdade, que eu tinha algo nesta área. Sim. Foi a ponto de algumas pessoas importantes ao meu lado falar, puxa, Wander, olha, se dedique nisso, faça isso. É claro que a minha pegada de comunicação é mais para o Evangelho do Reino, né? Tive a oportunidade de ser radialista em rádios FMs no Rio de Janeiro, né, em Curitiba também, AM, mas eu nunca tive essa tendência para isso, sempre buscando dentro do conceito evangélico. Fiz programas de rádio, mas mais de cunho evangélico. Eu lembro que quando eu estava para ir para o seminário da Igreja de Deus, né, eu fiz uma faculdade em Curitiba, mas em Teresópolis eu fiz um seminário da Igreja de Deus. Eu tive uma oportunidade de ser dublador. Aí até fiz uma entrevista e tal, claro que eu teria que aprender inglês, mas não havia tanta necessidade assim, porque eles te davam todas as orientações e como você deveria fazer, e era uma boa remuneração, até me empolguei para fazer. Mas na época minha mãe, muito, graças a Deus por ela, muito ali, líder do círculo de oração, de Deus mesmo, aquela coisa negativa, você vai para o seminário. Porque se eu estivesse no seminário, eu não poderia fazer. Uma coisa ou outra. Exatamente. E glória a Deus. Claro. Mas eu tive pessoas que me deram essas dicas, assim, e me orientaram muito, né? Eu tive um amigo chamado Carlos Alfredo, ele era diretor artístico de uma rádio,
E ele me deu muitas informações boas que me ensinaram a abrir os olhos para algo também que eu entendo que é um chamado de Com Deus. certeza. Então, eu creio que você encontra o propósito. Não existe como o pastor já pregou, uma receita para todo mundo, né? Não existe não, como é que você encontra esse propósito? Encontrei dentro do livro e tal. Não. São uma série de situações que vão mostrando para que caminho você deve direcionar a sua vida, né? O que Deus requer de você, o que Deus te entregou. Então, tem as suas aptidões naturais, né? Vamos supor, uma pessoa, acredita que o propósito dela é fazer missões. Não, eu nasci para isso, mas se essa pessoa não tem uma proximidade com outras pessoas, naturalmente, né? Uma facilidade de lidar com pessoas, de repente de se comunicar, de se expressar, ou aquilo pode ser um propósito futuro, né? Ou então não está dentro daquilo que realmente já é do escopo de vida dela. Então, eu diria que para achar um propósito, você tem que perguntar para quem te criou. Claro, primeira coisa, né? Rick Warren fala muito sobre isso, né? Se Deus te fez, então Ele pode te responder o para que Ele te fez. Amém. Segundo, você ir olhando as situações ao seu redor. Às vezes a gente está perdido e alguém fala alguma coisa que realmente é aquilo que você precisa, né? Voltar o seu coração, se direcionar. Tem as suas aptidões naturais, tem os seus dons que você sabe que você tem. Acho que tudo isso vai construindo o caminho para você encontrar o seu propósito. Que legal. O senhor acredita que na adversidade eu posso descobrir valores de talentos, de dons que eu tenho que eu não sabia quando eu atravesso as adversidades? Problemas que surgem, de repente, você tem que se posicionar como líder, fazer a sua autogestão, né, dominar-se, e de repente, no meio dessas adversidades, você descobre que você tem capacitação que você nem imaginava que teria. Com certeza. Tem duas situações que fazem com que a gente se apresente de uma maneira diferenciada das outras pessoas. Primeiro é quando está tudo bem, está tudo certo. Não a normalidade, mas quando você está vivendo aquela coisa boa mesmo. Nesse momento, muita coisa dentro de você floresce. Aí você percebe que você não quer mais voltar para aquele campo que você estava, você percebe que você está gostando daquilo, então você quer desenvolver ainda mais. Então, o momento bom, ele traz valores também à tona, né? Tanto bom quanto ruim. E o momento ruim também traz valores à tona, tanto bons quanto ruins, né? No momento ruim, tem gente que você percebe que não tem inteligência emocional nenhuma. Né? E aí traz algo ruim para ela, porque ela não consegue lidar com aquela situação, ela dá uma ênfase muito grande ao problema, não sabe para onde fugir, às vezes se esconde, enfim, você percebe que tem coisas a serem resolvidas. Então, tanto um extremo quanto o outro vai revelar para você valores, vai revelar para você outras coisas. A única área que não revela, por isso que não é a área que a gente deve ficar, é a normalidade, né? Aquele período que você está ali, a mornidão, sabe? Aquele dia que você não quer fazer nada, nesse período isso não se revela. No contexto da liderança eclesiástica, mornidão, eu entendo que mornidão muitas das vezes é viver dentro da média. Sim. Você acredita que nós fomos chamados apenas para viver dentro da média, quando temos uma capacitação que podemos ir além, fazer acima da média, acima da mediocridade? Com certeza que não, né? O plano de Deus, até no podcast dos meninos que eu estava aí outro dia, eu falei um pouquinho sobre isso. Eu creio que o plano de Deus é que a gente explore 100% do nosso potencial, daquilo que Ele entregou para a gente. Tem uma parábola de Jesus que fala muito, muito forte sobre isso, né? E se a gente pegar o nosso dom, pegar a capacidade que Deus nos deu e escondermos isso e não explorarmos isso, a gente está perdendo, o reino está perdendo, a gente está perdendo, muitas coisas estão deixando de acontecer. Então, eu acredito muito, de verdade, isso. E não é papo de desenvolvimento de humano, não somente, não. É porque Deus realmente quer que eu e você, o Wander, que a gente faça coisas que a gente, até mesmo acredita que não tem capacidade. Né? Que não creia, que não veja, mas Deus quer que a gente faça isso, vá atrás disso, busque isso. Não é para ser frustrado, né? Ou para atender a necessidade de outros, mas é porque Ele quer que a gente explore, né, o nosso próprio ser. Faça coisas que a gente não está habituado a fazer, ou faça coisas que a gente nunca fez. Tente, né? Tente explorar o que Ele nos entregou. E como o líder pode fazer isso, fazer além, sem subestimar-se e sem superestimar-se? Saber encontrar ali o equilíbrio exato. A primeira coisa que qualquer ser humano tem que fazer é quebrar a crença
que as pessoas chamam de crença limitante sobre si mesmo. Eu não consigo, eu não posso, eu vim de tal lugar, me disseram isso no passado. Você tem que quebrar isso. Quebrar dentro de você, não é para ninguém, é para você. Você quebra isso dentro de você. Você fala, não, eu posso. Eu consigo. Só que o cristão, o crente, ele sabe que ele não está fazendo isso por conta própria. Né? Não é ele que consegue por ele mesmo. Mas eu sei que Deus está comigo e por isso eu consigo. Como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem ele eu não consigo nada, sem ele eu não consigo passar por privação, sem ele eu não consigo ter tudo de maneira honesta, nem digna, nem honrosa, sem ele eu não consigo enfrentar os temporais, sem ele eu não consigo pregar o evangelho, sem ele eu não consigo expandir, sem ele eu não consigo viver as minhas lutas, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu acredito que o plano de Deus ele é muito simples nesse sentido. Te deu vários dons, Wander. Vários dons. Recebo. Já recebeu há muitos anos atrás. Agora cabe a você explorá-los. Né? Cabe a você explorar. A gente tem que se organizar, a gente tem que se estruturar, enfim, para fazer a coisa acontecer. Dentro disso, tanto num contexto secular como eclesiástico, eu sou fruto do meio. E como, de repente, quando eu sou fruto do meio, existem circunstâncias que podem me sabotar, me limitar, como vencê-las? Somos frutos do meio, mas não somos 100% frutos do meio. Né? Tem os estudos que falam que você acaba sendo um reflexo, né? Um percentual das 5 pessoas com as quais você se relaciona. Isso é um estudo que muita gente já fez, já comprovou e tudo mais. Então, as 5 pessoas com que você mais se relaciona, você vai ser um reflexo dessas 5 pessoas. Agora, isso é 100%? Não. Isso você vai pegar atributos, jeito de ser, pensamentos, construções dessas pessoas para formar um pouco do seu ser, mas é 100% não. Só um parênteses, não cortando o senhor, já quero dizer para os internautas, se você me vê um pouquinho mais bravo, é que todos os dias eu estou no fruto do meio aqui, que tem uma diretora que é brava. Aí então já estou tendo um pouquinho da característica dela. Tá pegando um pouquinho da Ângela. Eu não dei o nome aos bois, viu? Eu falei então, só desculpa. Diretora. E nesse sentido você vai pegando um pouco das pessoas. Agora é 100% isso? Não. 100%. Porque tem casos de gente que vive num meio as 5 pessoas com que ela mais se relaciona são pessoas autodestrutivas, são pessoas limitadas, são pessoas que não têm a mente expandida, não são. E essa pessoa consegue ir fora do habitual, ir fora do comum. Fazer uma coisa assim que você fala, caramba, nem eu esperava, né? Nem eu esperava. E isso é tão notório e verdadeiro. Eu conheci uma família que o pai, totalmente com uma vida destruída, alcoólatra, ele era a referência do bairro, o pessoal encontrava, quantas vezes se encontrava ele no chão, Sim. levávamos ele para casa, aquela coisa toda, 2 filhos. Um deles entendeu que a vida dele seria exatamente igual ao pai e começou a ter a mesma atitude que o pai tinha, vivendo os mesmos vícios, as mesmas coisas. Era o protótipo do pai. E o outro decidiu não ser igual. Sim. Ele resolveu o quê? Estudar, se dedicar. Hoje um advogado de excelência na cidade onde ele reside. Então você escolhe com certeza. Se você vai viver aquela realidade, como nós falamos, aquela mediocridade, Sim. ou você vai superar, você vai viver algo totalmente diferente. Para qualquer coisa na vida, existem esses 2 caminhos, né? Você pode ser muito bom ou pode se dedicar ao habitual, né? Geralmente, o que as pessoas fazem é se dedicar ao habitual. Um advogado, o advogado dizem que ele está sempre se reciclando, estudando, mas eu conheço advogados que não se reciclam. Tiraram a sua OAB lá e depois parou, agora está advogando, entendeu? Até no contexto eclesiástico nós precisamos disso. Claro, né? Exatamente. Né? Tem pastores que pararam nos seus estudos há 20 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 10 anos atrás, mas a gente sabe que a teologia, a gente sabe que a arqueologia bíblica, a gente sabe que o estudo do ser humano, ele está em processo de evolução, e você tem que acompanhar isso, o que está acontecendo, a interação, como... Então, qualquer um que parar no tempo, está deixando de lado coisas a fazer e coisas a ser, enfim, acho que o mais importante é a gente estar sempre pensando que tem mais alguma coisa, que Deus quer alguma coisa a mais da gente. Podemos ver como exemplo de Jacó e Esaú. Tudo bem que a forma que Jacó decidiu fazer junto da sua mãe
não foi nada abençoadora, ética, Sim. de enganar o seu pai. Claro. Mas Jacó queria muito algo que Esaú não estava dando nenhum tipo de valor. E ele desejou fazer diferente. Sim. Ainda que pagou um preço, né, eu acredito muito que aquilo que fazemos, aquilo que ferimos, nós seremos feridos. Eu percebo que Jacó, ele engana seu pai. Sim. E Deus prepara a escola daquilo que Jacó era um especialista. Porque ele vai passar 20 anos sendo liderado, tratado, ensinado, instruído para o cara mais lambão que era Labão. Exatamente. Né? Ele passa 20 anos sendo enganado pelo seu sogro. Exatamente. Né? Exatamente. Não, com certeza. Já é a lei da semeadura sendo aplicada ali, né? Isso é uma coisa que as pessoas, elas não levam a sério. Muitas vezes a gente não leva a sério isso. Tudo é uma semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Não. Dele não se zomba. Mas não é que a gente vai ficar zombando de Deus, não. Mas a pessoa já entende na sua vida. Existe algo que se você plantar, você vai colher. E às vezes a gente planta errado. Só que aí passa 2, 3 anos, você pensa, ufa, Deus esqueceu, putz, graças a Deus, ele passou um pano para mim. Só que aí passa 5, você começa a colher. Você não sabe o que está acontecendo. Mas quando você faz aquela retrospectiva mental, quando você faz a autoanálise, você fala, caramba, isso aqui foi a semeadura que eu fiz há tempos atrás. Muita gente não quer aceitar, muita gente não quer entender isso, mas no final das contas é só isso. É só uma colheita de algo que você plantou, mesmo certo ou errado, né? A gente sabe a história de Jacó, a gente fica até com dó de Jacó, não fica? Né? O cara tá lá trabalhando 7 anos e tal, por uma pessoa, e na hora que vai lá para as núpcias é outra pessoa. A gente fala, caramba, que mancada com Jacó, mas a gente esqueceu que Jacó fez a semeadura dele lá atrás. Verdade. Depois, mais 7 anos, depois Labão começa a mudar o salário de Jacó toda vez, e depois começa... A gente fica com dó de Jacó. Está acontecendo, acho que Jacó mesmo pensou, Senhor, por que tanta provação, por que tanta luta? Aí Deus fala assim, Jacó, você esqueceu lá da semeadura que você fez? Então, muita coisa na nossa vida, se não todas, são reflexos somente disso. Plantio e colheita. Semeadura e depois colheita. Como não ser emotivo para decidir escolher viver além, viver essa liderança prática? Porque às vezes queremos tomar as decisões só no lado emotivo, né? Mas precisamos ser absolutos naquilo que é necessário fazer. Sim. Até que ponto o lado emocional prejudica a vida de um líder para ele expressar aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida, não só no contexto eclesiástico, isso de uma forma geral. Porque às vezes nós precisamos de um sentimento, sentir algo que não é mais necessário sentir, mas decidir. O líder não pode ser conduzido pelas emoções, né? Não pode, de jeito nenhum. Mas as emoções fazem parte disso. As emoções nos fazem, às vezes, tomar boas posturas, boas atitudes, ações, porque nós somos seres emotivos. Né? Não tem como excluir isso da gente. Não, vou agir 100% racional. Não tem como ser assim. Você precisa ter as emoções, senão Deus não as colocaria em você. Então você precisa, nas decisões, envolver também o seu lado emocional nelas. Mas você não pode ser conduzido por elas. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. E as regras, as definições, os tratamentos, as orientações, tudo está na palavra de Deus. Então o líder cristão, ele pega a palavra de Deus, olha para aquela situação e age de acordo com o que a palavra de Deus diz. Dentro disso, ele vai incluir o seu lado emocional. Estou corrigindo uma pessoa aqui que cometeu um pecado. Estou vendo que ela está quebrantada, estou vendo que ela está realmente arrependida, estou vendo que ela está entristecida, abatida e que ela quer voltar a sentir a presença de Deus, ela quer estar com Deus e tudo mais. A palavra de Deus me orienta a corrigi-la, a exortá-la, a falar com ela firme. Você faz isso, mas você tem um lado emocional. E você sabe que as pessoas têm um lado emocional. Então você dá um abraço, você fala, olha, mesmo nessa situação, Deus ainda pode agir na sua vida e tal. Agora você quebrou uma aliança, você quebrou um elo, você quebrou um laço, você está com um desvio do seu cara. Você faz toda a parte que a Bíblia indica, ao mesmo passo que você usa as suas emoções para não fazer aquele momento somente frio, né, de frieza, né, um veredito de um juiz que não pode se interferir em nada, né? Ele ouve a definição do júri e só bate o martelo e define, sem poder dar nenhum vazão à sua emoção ali. Mas nós, graças a Deus, não somos assim.
ainda que haja esse sentimento emocional no lado positivo, até que ponto as emoções no lado negativo pode ser prejuízos na vida de um líder quando ele tem que tomar alguma decisão na prática? E a ira, os lados que expressam a sua personalidade, às vezes sanguínea, pode ser prejuízo dentro de uma liderança. É como eu disse, a gente não pode ser direcionado 100% pela emoção. Eu volto a bater nisso. Porque a pessoa, ela vai olhar a palavra de Deus e vai olhar os seus sentimentos. E, às vezes, essa mesma garrafa aqui que está nos enganando, é alguém que cresceu junto com a gente, é alguém que conhece a nossa história, é alguém... Outro dia eu vi, infelizmente, um caso de um pastor nos Estados Unidos que ganhou aquela família para Jesus, Wander, batizou aquele casal. Depois de alguns anos, não sei quantos, ele teve um caso com aquela mulher. Então, assim, esse marido, nesse caso, né, esse marido com certeza estava com muita raiva desse cara. Enfim, tem essa história, entendeu? Tem uma história de vida junto, que vai criando esses sentimentos. Agora, você não pode ser orientado por esse sentimento, você tem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus indica algo para você, e você for de acordo com os seus sentimentos, você vai estar ferindo a palavra de Deus. E a gente não deve fazer isso. Então, pode te prejudicar se você for orientado pelos seus sentimentos. Eu posso corrigir alguém com raiva. Agora, se a palavra me diz para eu não fazer isso, então eu não posso deixar esse sentimento ruim influenciar. E nem o bom. Porque às vezes eu quero, você é meu amigo. Então eu quero te, entre aspas, passar um pano para você, mas a palavra de Deus diz para eu fazer outra coisa. Eu vira e mexe, eu passo por situações como essa. Eu dou uma orientação para alguém e penso, caramba, queria tanto fazer de outro jeito, porque é próximo, é chegado, é gente que eu gosto, mas é a palavra de Deus, a gente não pode ir contra isso. Ou às vezes você pensa, mano, eu queria tanto agora, né, pisar na cara desse cara aqui, falar as verdades e tal, mas a palavra de Deus não te orienta a fazer isso. Sim. Então você controla as suas emoções, né? Você controla aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e dá vazão somente àquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor me fez lembrar de Moisés, é o homem mais manso de toda a terra, que há um momento na vida dele que ele se ira por causa do povo. Exatamente. E ali junto da rocha, ele perde a oportunidade de entrar na terra prometida, né? Por uma atitude. Por uma atitude emocional. Na ira, emocional. Né? Na ira, emocional. Ele perdeu, cara, aquilo que ele meio que trabalhou a vida toda, né? Nos 40 últimos anos dele foram trabalhando em prol daquilo. Sair do Egito e entrar em Canaã. E ele não pôde participar por causa de algo emocional. Para a gente ver, para o líder ver, quanto isso pode influenciar na vida dele. Por isso que a gente tem que se pautar pela palavra. Se pautar pela palavra, a gente não vai errar. É claro, eu poderia dar uma pitada de emoção aqui, outra pitada de emoção ali, ok. Mas o centro da coisa é a palavra. Se o centro for a palavra, vai tudo bem. Até que ponto respirar antes de reagir e contar pelo menos um minuto para que haja a oxigenação no cérebro seja importante. Porque às vezes, de repente, né, você está ali, fruto daquela situação, você vai reagir assim. A ira vem. Sim. Mas se respirar no trânsito, isso é uma situação vem, você respira, espera um minuto passar. Porque se você esperar um tempinho passar, talvez a sua atitude não vai ser exatamente igual do que naquele momento explosivo, né? Sempre, sempre. Eu não aprendi isso ainda, mas eu estou no processo de aprender. As situações mais familiares, a não responder na hora. Não aprendi, às vezes ainda sai, mas o certo é você fazer isso. Independente daquilo que você escutar, você ter esses 10 segundos de respiração, de paz, para que você não dê... O Provérbios 15, se eu não me engano, né, o verso 1 diz que a palavra branda, ela apazigua a ira, né? A palavra que você dá com brandura, com sabedoria, ela está apaziguando a ira. Então, sempre quando você responde bate pronto, a tendência é que essa resposta não saia tão bem quanto poderia sair. Então, esse processo na vida do líder é muito importante. Eu ouvi essa semana, foi até através do pastor Paulo Lutero, ele falando sobre isso. Aí, quando há aquele texto que é pego num ato de flagrante de infidelidade conjugal, o adultério, que a mulher, e levam até Jesus com o propósito de ele quebrar a lei. Aí o pastor Paulo Lutero, na sua interpretação e exposição da palavra, ele diz que Jesus não de braço pronto responde, ele vai até o chão e fica escrevendo. É aquele momento de você
Humanamente, ele nos ensina a dar aquele tempo, ele não quebra a lei e ainda mostra a sua graça sobre a mulher, quando ele responde, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Exatamente. Ele não quebrou a lei, né? Porque a lei explícita era apedrejá-la. Sim. Puxa, cada um saiu de fininho, né? E a mulher ainda recebeu aquela palavra de orientação, de perdão, mas não viver a mesma prática. Então, essa importância que ele nos ensina de não bate-pronto dizer algo para quem nos afronta ou numa situação adversa. Tem aquele minutinho que passa para você responder. Tem uma passagem do Novo Testamento, no livro de Atos também, que o apóstolo Paulo está numa defesa de si mesmo e ele fala um impropério contra o sumo sacerdote. Eu me esqueci a expressão que ele usa agora, mas alguém o acusa de algo e na sequência ele responde, parede branqueada, se eu não me engano. Ele responde, parede branqueada. E aí o outro rapaz diz, é certo você falar assim com o sacerdote? Ele fala, me desculpa, não sabia que você era um sacerdote. Depois, se a gente puder procurar essa passagem aí no livro de Atos, seria até interessante. Agora, por quê? Porque ele responde bate-pronto. Ele responde sem pensar. E aí causa um problema, né? Que ele tem que se desculpar. Acho que ele toma até um tapa na cara, se eu não me engano, nessa situação aí e tudo mais. E por conta disso, e quantos problemas que a gente não desenvolve, né, por conta disso, né? É verdade. Falamos coisas que nem estão no nosso coração, né? Está ali dentro, na hora da... Nós temos um comentário da Thalita Estevanato. Oi, Thalita, bom dia, muito bom tê-la conosco aqui na Manhã Manda Aqui. Vamos ao comentário, agora são 10 horas e 48 minutos. A Thalita, ela diz o seguinte, 48 minutos. Bom dia, pastores queridos. Bom dia, Thalita. Bom dia. Por muito tempo eu sofria, entre aspas, querendo que Deus me confirmasse a respeito do meu chamado. Mas eu queria algo específico. Enquanto isso, eu trabalhava no ministério. Mas estava infeliz e foi quando eu entendi que o que Deus tem para realizar na minha vida, Ele o fará com o que eu estou fazendo hoje. Eu fui feliz e vivo realizada fazendo o que está em minhas mãos hoje. Entendo isso como meu propósito, o propósito de Deus para mim. Amém, Thalita. Amém. Isso que ela comentou acontece com muitas pessoas. Como é que eu sei que meu propósito de vida é ser um pastor, cuidar de pessoas? Eu dependo de uma resposta, não sei se o caso dela é assim, mas a gente melhor dizendo, a gente quer muito que o céu se abra como aconteceu com Jesus. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? Que Deus apareça e diga, Thalita, você foi escolhida para ser uma ministra de louvor. Ricardo, você foi escolhido para ser um pastor. O que eu digo é que vários fatos da nossa vida, até onde a gente está, vão confirmando isso. E o propósito, ele tem um detalhe muito interessante, Wander. Ele está sempre indo em direção a outras pessoas. O propósito, ele tem esse viés, assim, eu sei que é meu propósito, mas eu sei que tem pessoas que estão usufruindo desse propósito. Então o propósito ele tem essa característica que ele marca. Assim, como é que eu sei que o meu propósito é ficar multimilionário? Peraí. Vou abençoar minha casa, minha família, meus amigos, vou viajar, não é um propósito de vida, não é um propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito de Deus para a sua vida diz respeito sempre a outras pessoas. Amém. Como é que eu sei que ela está vivendo o propósito de vida dela? Porque ela está abençoando outras pessoas com aquilo que ela está fazendo. Como é que eu sei que você está vivendo o seu propósito de vida? Através daquilo que você faz, daquilo que você fala, você está abençoando outras pessoas. Então, o propósito de vida diz respeito a isso também. Né? Porque Deus não dá um propósito para que você só... Não, estou vivendo meu propósito. E aí, qual que é? Cuidar dos meus filhos, da minha esposa, viver minha vida e tal. Peraí. Você está vivendo a sua vida. Não está dizendo que você está vivendo o seu propósito de vida. O propósito da nossa vida sempre também está em alcançar outras pessoas, em abençoar outras pessoas daquilo que Deus te entregou, te colocou para fazer. Muito bom. Liderança na prática, capítulo 14, o senhor começa com o parágrafo dizendo: iremos nessa sequência de histórias que virão avaliar e aplicar conceitos que aprenderemos ao longo dessa jornada de aprendizado e conhecimento. Você irá observar na prática os conceitos que formam uma liderança frutífera colocando em prática. Exatamente. O senhor escolheu Noé. Primeiro exemplo. Exatamente, colocar de exemplo. Exatamente. Porque ali no texto sagrado ali de Noé, na história de Noé, Deus começa dando algumas características de Noé, que são coisas muito práticas, né?
O texto fala que Noé era um homem justo, bom e que ele andava com Deus. Então eu acho que o líder, ele precisa buscar para a sua vida essas características. E aí no livro aí eu vou dando, na verdade, o que significa cada uma dessas coisas. O que Deus quer dizer o que o Espírito quer nos dizer quando ele dá essas 3 características para Noé. Justo, bom e andava com Deus. E aí eu busco que eu e você, Wander, trabalhemos isso na prática na nossa vida, né? Justo. O apóstolo Paulo diz o quê? Não há um justo sequer. Como é que Noé era um homem justo se não há um justo sequer? Foi depois da morte de Noé? Foi antes? Enoque não foi encontrado mais, Deus o tomou. Será que Enoque não era um homem justo? Enfim, tem toda essa questão, né, sobre a justiça. E aí eu entendo, e a Bíblia me dá esse panorama e esse contexto de você que está em casa buscar a justiça de Deus sobre a sua vida. É isso que Noé fazia. Noé buscava ser justo, não somente diante da sociedade, mas que ele buscasse a justiça dele em Deus. É por isso que o senhor coloca que o líder, aprendendo com o exemplo de Noé, ele precisa trabalhar sua moralidade. Porque Noé era reconhecido por seus atributos morais. Exatamente, exatamente. Na sociedade a qual ele vivia, ele trazia uma moral, né? Um nome, né? Ele sabia que ele era um homem diferenciado dos outros. Mas ele traz isso porque ele está buscando uma justiça de Deus sobre ele, né? E a justiça de Deus sobre nós, ela dá um equilíbrio muito bom, Wander. Muito bom. De você não se exaltar, de você não se ensoberbecer, de você fazer o que é certo porque é certo, de você não querer ter só uma imagem, mas querer que tenha uma verdade que sustenta a sua imagem. Eu posso e você pode, Wander, pela nossa exposição temporal e constante, vivemos um monte de coisas erradas, fazer um monte de coisas erradas, e às vezes ninguém descobre, porque a gente está sempre expondo uma imagem. Agora, eu sei, você precisa conhecer a sua moral, eu preciso conhecer a minha moral, né? E essa moral uma hora vem à tona, essa moral uma hora, enfim, ela fica exposta, não é verdade? Exatamente. Talvez no julgamento final, não sei, mas vai ser triste se for lá, mas que Deus nos ajude a termos uma moral aqui a ponto de buscarmos para a nossa vida a justiça de Deus, né? Fazer com que aquilo que a gente faz seja realmente aquilo que tem que ser feito. E Noé era esse homem, um homem justo. A qualidade dele, ele andava com Deus, inclusive no domingo, no sermão do pastor Joel, ele menciona trazer Deus para os nossos negócios. Ele começa a sua liderança com uma qualidade que o senhor põe aqui, uma qualidade que sustenta as outras e tantas que o líder precisa ter. É uma vida sincera, real, profunda com Deus, porque ele andava com Deus, ele se relacionava com Deus. Sim. Não tem como andar com Deus tendo, no português assim mais escrachado, 2 caras, Wander. Deus não aceita isso. Um texto bíblico que me impactou há muitos anos atrás foi quando eu estava lendo a palavra de Deus e nas instruções de Moisés, e o texto falava o seguinte: não, o sacerdote vai entrar uma vez por ano no templo, oferecer sacrifício por ele, depois oferecer sacrifício pelo povo. Nesse dia, assim, a minha cabeça, ela entrou num estado, assim, de pensamento. Eu falei, caramba, só uma pessoa vai entrar, só uma pessoa vai oferecer sacrifícios. Aí eu falei assim, nós não temos como ser 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Nesse dia eu desfiz todo o conceito que eu tinha aprendido e ouvido de muita gente, de que eu posso ser um no trabalho, eu posso ser um outro em casa, eu posso ser um outro na igreja. Eu desfiz aquele negócio na minha cabeça de pensar assim, não, você tem a sua área familiar, você tem a sua área profissional, você tem a sua área ministerial. Não, eu falei, não, só uma pessoa que vai entrar diante do Santo dos Santos. E aí eu comecei a juntar todas essas partes, porque em alguns lugares eu era um, em outros lugares eu era outro, em outros lugares eu era outro. Eu comecei a juntar essas partes, até chegar num ser só. Eu falei, não, em todos os lugares eu preciso ser esse. E aí eu tive que mudar meu comportamento em muitos lugares, porque em alguns lugares não era um bom comportamento. Em outros lugares era excelente, mas em outros não era bom. Para me juntar para isso, e é isso que Deus está dizendo. Né? A pessoa que anda com Deus, ela não pode ser uma pessoa dissimulada, ela não pode ser uma pessoa 2 caras, ela não pode ser uma pessoa falsa, ela não pode ser uma pessoa de ânimo dobre, ela não pode ser, porque ela pode ter isso, mas ela tem que trabalhar isso. Porque diante de Deus nós somos só uma pessoa. Deus não está dizendo, olha, Wander, eu vou cuidar da sua área familiar,
mas na sua outra área você pode. Não. Deus está cuidando do Wander. Ele é um ser só. E sabe uma coisa que eu acho interessante nessa caminhada com Deus? É que Ele não nos deixa no escuro. Com certeza. Ele sempre vai nos dar uma direção e como saber seguir, né? A própria Bíblia, ela é comparada a uma direção, lâmpada, né? Sim. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, o mundo jaz em trevas, mas você tem a luz. Exatamente. Você tem a direção. Como líder, colocando na prática esses princípios de Deus, da sua palavra, os ensinamentos que você tem, você vai ter clareza, você vai ter direção. E o Senhor me fez lembrar de Enoque, porque Enoque, assim como o Senhor mesmo já mencionou, ele é um cara que andava com Deus também. Com certeza. No ano 65 dele, ele tem um despertamento, dali ele passa 300 anos andando com Deus. Ele gera filhos e filhas. Entre os filhos, Matusalém, que foi o cara que mais viveu, 969 anos. Mas o que me chama a atenção é que ele também é considerado justo, que ele anda com Deus. Sim. E Enoque falava, ele tinha uma direção já de longo alcance. Às vezes nós imaginamos uma direção de pequeno e médio alcance. Mas quando nós andamos com Deus, Deus é onisciente, sabe de tudo. Com certeza. Ele não está preso, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ângela, se você puder achar por gentileza, está em Judas, a epístola de Judas, que fala que Enoque, lá atrás, ele já profetizava, porque ele é o sétimo depois de Adão, isso entendemos num conceito profético que Judas está falando, que ele já falava da vinda de Jesus com seus santos. Ele não está nem falando a respeito do nascimento virginal do Messias. Ele já está vendo a bola final. Mas lá atrás, Judas 1,14, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Cara, quem entendeu que Enoque estava profetizando acerca deles? Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeriam impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então ele já está vendo o juízo final, ele já está vendo a final, não era o nascimento, porque por exemplo, Isaías, fantástico, profecias messiânicas. Exatamente. Né? Jeremias, fantástico, Oséias, Zacarias, profecias messiânicas, nascimento, olha, vai ser em Belém, Sim. Isso e aquilo. Enoque, muito tempo antes. Já estava falando sobre a volta do... Então, quando você anda com Deus e traz Ele para a sua vida, você vai ter direção. Com certeza. Ele muda, né? Ele muda a sua visão sobre as coisas e... Pô, é tremendo quando isso acontece. Você vê que Noé, pelo fato dele andar com Deus, né, ele escuta uma coisa... Eu não tenho registros, Wander, e eu gostaria até do pastor Carlos Eduardo aqui junto com a gente hoje, para falar se existiam registros de construção naval pré-Noé. Pré-Noé. Mas ele ouve aquilo com uma tamanha naturalidade de Deus que me impressiona muito. E eu vejo que isso também é fruto de pessoas que andam com Deus. Porque eu vi uma coisa, vai construir um navio, vai ser gigantesco, vai ser mais de 100 metros de comprimento, ele vai ter 3 pavimentos, você vai ter que betumar ele, Eu não sei se era natural aquilo. Não havia chovido na terra. Não sei se era natural aquilo, se alguém já tinha pensado nisso em algum lugar, em algum canto, desenhado alguma coisa, tido uma revelação, uma visão, não sei. Eu sei que ele ouve aquilo e tem na história da vida dele como algo natural. No outro dia ele começa a juntar madeira, no outro dia ele começa a fazer a coisa acontecer. Então eu vejo que isso também é reflexo, é fruto de quem anda com Deus. Ele ouve uma coisa que fala, cara, mas isso aqui ninguém nunca fez, ninguém nunca foi, ninguém nunca desbravou. Mas para ele é natural. Ele vai e faz a coisa acontecer. E uma coisa bacana dentro da liderança é que você vai receber o projeto de Deus, mas você vai ter que pôr a mão na obra para fazer liderança prática. Com certeza. É ele que vai ter que cortar as madeiras, é ele que vai ter que betumar a arca, ele que vai ter que fazer o projeto de Deus na vida dele. Com certeza. Deus, ele é capaz de fazer assim? E um barco pronto, apareceu ali prontinho? Com certeza. Claro que sim. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas a participação do homem de exercer o seu projeto na prática, dentro do contexto que estamos falando de liderança. Eu creio que Noé também, o Wander, recebeu de Deus uma capacitação para isso. Talvez seja velado no texto, né, essa informação, mas
Deus o capacitou para fazer aquilo, né? Para juntar as madeiras, né? Sem hoje você vê a construção de um navio, né? É um processo muito complexo, mesmo de madeira, né? É um processo muito complexo e tal, maquinários e tudo mais, não é feito tudo isso à mão. Talvez com a ajuda dos filhos, não sei, mas com algumas pessoas também, não sei, mas fez isso tudo na mão. Então, recebeu de Deus uma capacidade. Isso é um outro viés também para mim de quem anda com Deus. Né? Essa capacidade me chama a atenção de ele fazer a envergadura certinha do barco, da arca, porque se ele faz de uma forma errada, ela ia ser tendenciosa para um lado, para outro, e faz ali porque, eu não sei o peso, mas deveria ser várias toneladas, além da própria madeira bruta sendo trabalhada, do peso do betume, ainda os animais que lá estavam. Imagina um casal de elefantes. Essa semana mesmo eu assisti um desenho com os meus filhos, e eles estavam assistindo um desenho no YouTube lá, e era sobre a história da Arca de Noé. E aí mostra lá Noé construindo a arca e tal. Aí eu comentei com meus filhos assim, vocês já pararam para pensar que os animais deviam todos estar dormindo? Eles, depois, por que você acha isso? A Bíblia não fala. Eu falo, não, porque dificilmente estariam acordados, né, o tempo todo, sem um atacar o outro, sem... como é que eles iam comer todo esse tempo, né? Como é que eles iriam defecar todo esse tempo? Onde seria? Então eu acredito que eles estariam dormindo e tal. Então, tem muita coisa envolvida nessa história. E o bom é saber quando você é um líder que anda com Deus, ele te capacita para aquilo que você tem que fazer. E vai ser sempre assim, uma coisa que você fala, caramba, como eu consegui fazer isso? Aí vem o pensamento, não, é Deus quem está me capacitando, é Deus quem está me abençoando, é Deus quem está fazendo. A gente vê grandes obras como essa que a gente tem aqui no Mandaqui, que Deus tem usado a vida do pastor Joel para construir, e tantas outras ao redor do mundo, né? Coisas gigantescas, grandiosas, né? Que você olha e fala, não é possível que um homem por conta própria faça isso. Aí você vê que é alguém que anda com Deus e que recebe de Deus capacitação, orientação, plano, projeto, põe isso em prática e a coisa acontece de uma maneira sobrenatural. E antes de ir para o intervalo, só para salientar que aquilo que Deus nos convida a fazer sempre vai ser muito maior do que o recurso que temos. Muito bom. Né? Sempre que Deus chama, por exemplo, o pastor Joel, quando foi chamado por Deus para construir esse patrimônio imenso aqui, ele não tinha um recurso total para fazer, mas Deus o direcionou. Eu lembro de uma situação que eu ouvi, eu acredito que seja verdade, eu não li, apenas ouvi, certa ocasião, alguém falando sobre o missionário Manuel de Melo, que quando ele foi assinar o terreno ali da Pompeia, a compra do terreno ali da Pompeia, ele não tinha nem dinheiro para o táxi. Então, quando você está no projeto de Deus, que você tem a iluminação, a clareza daquilo que você vai fazer, mesmo que você não tenha recursos, a coisa acontece. Isso acontece na vida de Noé. Isso acontece. Ele recebe a visão, mas ele não tem os recursos. Ele tem que correr. Deus vai proporcionar os recursos dentro da natureza, mas ele tem que ir lá e Deus foi apresentando os recursos para ele. Não, é sempre assim. O betume, inteligência, sabia que aquilo ali seria capaz de... É sempre assim. Deus te fala algo e se você não faz, parece que é papo de pregação, sabe? Mas não é. Deus te fala algo e se você não faz o que ele te falou para fazer, o segundo passo não acontece. Fica um silêncio estridente, sabe? E constante, fica um silêncio dominador, porque Deus falou assim, olha, Wander, vai até aquela caixa. Você pensa, Senhor, mas tem que levantar e ir até aquela caixa, não vai acontecer nada. Quando você chega perto da caixa, por obediência a Deus, tem uma pessoa na porta. Eu falo assim, não, pastor Wander. Então, assim, é assim que a coisa acontece, é assim que Deus faz, é assim que Deus sempre fez. Quando você vai em direção àquilo que Deus mandou você fazer, no meio do caminho, ele cria uma situação, uma oportunidade acontece, alguém está ali, é tremendo isso. Eu acredito que na liderança eclesiástica, especificamente, também na secular, mas mais especificamente na vida eclesiástica, que há alguns ministérios que eles ficam na mesmice exatamente por isso, de não fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Tiago diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, vão e voltam, e voltam. E há pessoas assim que, por falta desse princípio de obedecer, ir lá fazer, saber que vai ter alguém ali já preparado, a mesma coisa de Pedro, quando ele questionando Jesus sobre o imposto, Jesus manda ele lançar a varinha de pescar com anzol no mar, isso é incrível, lá dentro da boca do peixe tem uma dracma para pagar imposto de ambos. Se ele não obedece, não ia ver esse milagre. Se não obedece. Então, Deus não vai nos levar, é como um videogame, Deus não vai nos levar para o próximo nível se nós não passarmos do primeiro. Eu gosto muito do texto do Atos 10,
quando Pedro tem a visão, para ir até a casa de Cornélio. Se ele não fosse, ele nunca saberia que a graça de Deus ia ser estendida também aos gentios e que o poder do Espírito Santo ia dominar também aos gentios. Se ele usasse ali a sua discriminação, se ele usasse ali a sua desobediência, ele poderia falar, não, Senhor, não vou, é tal. Eu não sei como Deus trataria aquilo. Porque acabou a visão, chega um momento que acaba a visão. Acaba a visão, Deus já falou o que tinha que acontecer, desceu lá o lençol, bate gente na porta da casa dele. Aí vira uma decisão o quê? Humana. Debaixo, é claro, de uma revelação de Deus, mas vira uma decisão humana. Todo mundo é assim. Deus fala algo, Deus ministra algo, Deus mostra algo. E depois vira uma decisão humana. É se o que você Noé faz, decisão humana, vou lá cortar, vou lá preparar. E é uma oportunidade, nos nossos dias, como foi o de Pedro, que não volta de novo. Talvez, né, se ele não fosse naquele dia, talvez Deus falasse novamente. Mas e se não falasse? E se Deus falasse com outro apóstolo agora, então? Aí Pedro teria perdido a oportunidade de viver o que ele viveu ali, ver um monte de gentil recebendo o Espírito Santo, sendo batizado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Ele perderia essa chance, como a gente às vezes também faz. Né? E às vezes a gente se frustra por quê? Ah, não tem experiência com Deus. Não, é que a sua experiência foi falada, mas não foi dada continuidade. Você não deu continuidade. Tem como voltar isso? Que Deus nos ajude e nos dê outra chance. Amém. Muito bom. Agora na capital paulista são 11h07. Você está no programa Manhã Manda Aqui. Hoje, conversa teológica com o escritor, palestrante, pastor Ricardo Andrade. Nós vamos ao intervalo. Oi? A liderança frutífera, falei o quê? Obrigado. A força do hábito. Liderança frutífera com o pastor Ricardo Andrade, ele que é escritor, palestrante, pastor auxiliar aqui na nossa igreja local. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo o nome está. A morte não segurou.
Agora na capital paulista, 11 horas e 12 minutos. Um abraço para todos os pastores, amigos e líderes que estão conectados aqui na Manhã Manda Aqui. Meu amigo, o senhor começa no seu livro também a dizer sobre os opostos que precisamos, vamos ver os opostos que precisamos ter para andar com Deus. Na página do número 77, o senhor vai falar de dissimulação, o oposto de sinceridade. O dissimulado é aquele que é fingido. Exatamente. É o cara que não consegue. Na verdade, assim, a gente tenta, a gente não. Algumas pessoas tentam se esconder de Deus. Porque entre as pessoas, como eu falei há um pouquinho, a gente pode até transparecer uma coisa e ser outra. Mas diante de Deus não tem jeito. Diante de Deus, a gente está sempre exposto, sempre nu. Deus sempre sabe a verdade. Que às vezes a gente tenta até mesmo, quando o nível de dissimulação fica tão grande, até com Deus a gente tenta fazer isso. Um choro falso, uma oração falsa, uma palavra falsa, direcionada a Deus, mas Deus conhece os intentos do coração, né? Deus quem o som da gente de verdade, né? Verdade. É o Salmo, não sei se eu pus aí o Salmo 139, fala. Colocou Salmo 139. Fala sobre isso. Sondas. Poxa, eu acho isso conhece. tremendo, né? Sondagem, fazer um raio-x completo do seu ser. Te olhar de alto a baixo para saber o que é verdade, o que é mentira. Te esquadrinhar, né? Eu ouvi uma exposição de Isaías certa vez, quando Deus fala com ele, né? E diz que a luz de Deus brilha sobre nós, né? Para ele reconhecer o seu pecado. Imagina, né? E a luz de Deus brilha sobre nós e aí a gente consegue olhar para nós mesmos e ver tudo o que está errado. Eu acho isso tremendo. Então, é mesmo o Paulo, né? O Paulo, quando a luz de Deus brilha sobre ele, aí ele vê que está andando por um caminho totalmente errado. É isso, o dissimulado é a pessoa que acha que pode enganar essa luz, né? Que pode enganar esse Deus. A importância de sermos sinceros. Quando somos sinceros, nós não estamos presos a nada que nos acuse. Com certeza. O líder nos negócios, o empresário, né? O líder da igreja local. Quando você é transparente, quando você vive a sinceridade, que é o oposto da dissimulação. Algumas pessoas acreditam que os seus enganos vão ficar encobertos para sempre. E de maneira nenhuma. O Senhor coloca aqui Gálatas capítulo 6, versículo 7, e nós até mencionamos no início do programa, Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Com certeza. Eu creio que entre nós, entre os seres humanos, a gente pode passar por um processo como esse, de ser enganado. Isso pode demorar anos, para a gente descobrir uma verdade. Eu posso te falar mentiras, Wander, durante muito tempo. Eu posso fingir que sou uma coisa e ser outra coisa. Isso entre nós pode acontecer. O grande problema é o comecinho desse versículo, que aí entra numa outra esfera. Com Deus, não. De Deus, ninguém zomba. Zombar nesse sentido, né? Não de escarnecer, mas no sentido de enganar. Porque é um tipo de zombaria, né? Não, Wander, estamos juntos, tal. Mas dentro de mim eu tô pensando, mano, tomara que ele se dê mal, tomara que ele... Não, eu gostei do que você falou hoje, por dentro eu pensei, nossa, que porcaria que ele falou hoje, tal. Quero mais que ele continue falando essa besteira. Deus está revelando aí, pessoal. Exatamente. E coisas desse gênero. Chega um momento que é de Deus que a gente não vai zombar mais. E uma coisa interessante também, dentro do contexto eclesiástico, é aquela sensação, quando eu não presto contas a ninguém, é que ninguém vai descobrir o que estou fazendo. Sim. E a pessoa acaba esquecendo que ela está dentro do contexto espiritual. O contexto espiritual existe Deus. Sim. E assim, a maior prova que existe o diabo, porque existe Deus. Sim. Porque Deus que mostra a realidade do inferno, dos demônios, Satanás. E os demônios, quando têm essa oportunidade, quando eu estou vivendo dissimulado, quando eu estou não vivendo em sinceridade, e com algo oculto que esteja fazendo, seja nos meus negócios, seja dentro do contexto eclesiástico, como estou falando, vivendo uma vida dissimulada, fingida, Satanás ele tem uma legalidade, uma porta para entrar. E todas as vezes, o perigo do líder eclesiástico é exatamente isso. Todas as vezes que Satanás vem, ele vem para te expor, para te envergonhar e para te destruir. Com certeza, com certeza. Por isso que você tem que ser sincero com Deus. Né? Se você está me ouvindo aí, está vivendo alguma situação de pecado, né? Que é o que importa, ou de desejo, ou de tentação, ou de alguma coisa desse tipo, não adianta você falar, chegar para Deus, Deus, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando. É verdade. Ele vai dizer, não, é verdade. Mas e aí?
Ele quer saber qual é a sinceridade do seu coração. Senhor, olha, o Senhor sabe que eu estou enfrentando isso, sabe? Não sei. E aí? E aí que eu estou numa fraqueza tão grande. E aí que eu estou numa debilidade tão grande. E aí que eu estou numa luta. Você tem que abrir o seu coração sinceramente com Deus. E aí ele vai falar, olha, tu faz isso, faz aquilo, toma esse caminho. Procura tal pessoa, não procura. Enfim, Deus vai falar com você, se você for sincero com Ele. Deus nunca repreendeu a sinceridade. Já reparou nisso, mano? Na Bíblia? Nunca repreendeu a sinceridade. Toda vez que Ele repreende, o que é? A rebeldia. A dissimulação. A dissimulação. Você vê na história, o coração de Saul, você vê que Deus, se ele fosse sincero, ok. Mas ele foi dissimulado, ele foi fugir de uma situação. Pô, não. De Deus não se zomba. Não tinha o texto ainda, mas Deus estava dizendo, não, de Deus não se zomba. E quando Davi foi confrontado, ele foi sincero. Deus falou, tem consequência, mas a sinceridade diante de Deus tem valor. Todas as vezes no Novo Testamento você vai encontrar a dissimulação, como foi na lista Safira. Punição. Verdade. Por que não aconteceu de novo? Porque aquilo foi só um aviso. Né? Aquilo é uma forma de Deus dizer assim, olha, essa regra vai ser aplicada a partir de hoje. E olha a consequência dela. Mas depois não acontece, não, porque se acontecesse, não sei nem se eu estava aqui. Mas dessa gente, agora Deus ama o quê? Deus ama a sinceridade, o coração sincero, aquele que fala a verdade. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Errei, falhei, tinha uma outra intenção com essas... E Deus vem, não é que ele honra, mas ele cuida da pessoa que faz isso, ele trata. O senhor coloca aqui no seu livro um texto bacana de Salomão, no livro de Provérbios. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Olha que coisa bonita, né? O pensamento de Salomão, né? E é isso, né, cara? Resposta sincera é como um beijo de afeto, de carinho, né? É como algo bom que vai acontecer. E a gente precisa disso. Com certeza, Wander, e você que está me ouvindo, você não quer um amigo falso. Né? A gente quer um amigo sincero. Quer um amigo que fala assim, olha, você está fazendo besteira. E quer um amigo que fala assim, cara, parabéns, está indo pelo caminho certo. Eu, dentro do meu jeito de ser, eu tento lutar para ser esse tipo de amigo. Dentro do meu jeito de ser, como eu sou um cara assim muito mais tranquilo para muitas coisas e tal, às vezes eu até não repreendo tanto quanto devia. Mas o verdadeiro amigo é esse. É que eu olho e falo, isso aqui está certo na sua vida, isso aqui está errado. Perguntado ou não, ele vai e aponta para aquilo, porque está vendo o que está acontecendo. E a gente tem que ser sincero com as pessoas e com Deus. Outro oposto que o senhor coloca é a aparência, que é o oposto da realidade. O senhor até põe um pensamento do senhor, autor, pastor Ricardo Andrade. A imaturidade conduz à estética, ao externo. Já a maturidade ao que é interno e real. Exatamente. O imaturo está preocupado com aquilo que as pessoas veem. O maduro com aquilo que Deus vê. E Deus vê o quê? O interior. Se a gente está muito preocupado com o exterior, com o que as pessoas veem, você nunca ora em casa, Wander, você nunca ora sozinho, você não tem o quarto secreto. A pessoa não tem o quarto secreto dela. Como a Bíblia indica, orienta, mostra, ela não tem, no momento que ela está falando com Deus ali. Mas quando ela pega um microfone num altar, quando ela tem uma oportunidade numa vigília, quando ela tem uma chance num grupo pequeno, ela faz uma longa oração, ela ora bonito, ela começa com excelentíssimo, queridíssimo, amadíssimo meu pai, e ele usa termos de intimidade e tal. Esse é o cara. Verdade. Ele está preocupado com a aparência, com que as pessoas... Que oração bonita que você fez, meu irmão. Nossa, que coisa e tal. E Deus está olhando e falando, cara... Os fariseus faziam isso. Esse cara não corou nem 5 minutos. Os fariseus faziam isso, as suas saudações nas praças. Jesus fala Jesus sobre repreende isso. Exatamente. Jesus repreende isso. Jesus dá uma bronca neles, não porque eles não estão fazendo o que é certo, mas porque não tem o outro viés, que é o viés que importa. Que é o que dá maturidade para a gente. É o que Deus está vendo. Eu posso pregar boas mensagens, mas se eu não faço reflexão na palavra, é só exposição, reflexo da minha imaturidade. Não da minha maturidade, que seria eu estar cheio de algo e expor aquilo. Estar com a minha mente cheia de Deus e expor aquilo. Não, aí você vê comigo, Wander, quantos pregadores que a gente não vê, que a gente percebe que está somente em busca da exposição. Né? Sim. Aí você percebe que não há maturidade naquilo. Quantas coisas que a gente não vê na internet de homens fazendo e tal,
mas você vê que é somente reflexo da maturidade. E às vezes é um cara velho, né? Cara velho falando um monte de língua estranha lá e tal e tudo mais, dando profetada, dando profecia. Você fala, mano, pra que isso? Só pela exposição. Só pela exposição. Porque o que importa mesmo, Wander, de verdade, eu falo isso, o que importa não é eu chegar no púlpito ali e falar 20 línguas estranhas. O que importa é eu tratar bem o Silvio, que trabalha aqui com a gente na manutenção. Sim, sim. O que importa é isso. Verdade. Se eu subir no púlpito e falar 10 línguas estranhas, isso é exposição pública. Para Deus, nem sei se tem tanto valor assim. Sim. Agora, se eu ajudei o mendigo, se eu ajudei a senhora, se eu fiz aquilo que é certo, se eu tratei com respeito as pessoas, se eu fui digno em alguma coisa, é isso que importa. Porque isso é reflexo de uma maturidade cristã. E o restante é exposição. Então, você que está me ouvindo aí, não pense que maduro nem sempre é aquele que está no altar. Pode ser só o imaturo no altar. Porque ele tem dom, tem habilidade, pode ser imaturo. O maduro é aquele que está, às vezes, por trás das cortinas, fazendo a coisa do reino de verdade acontecer. E a gente tem que pensar um pouquinho também sobre isso. O senhor usa o termo bíblico grego para dizer aletheia. Aletheia. Exatamente das pessoas que, dentro daquele contexto que Jesus disse, os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sim. Corre-se esse perigo. Aparentemente até em espírito, mas em mentira, né? Exatamente. Um cara que faz isso que o senhor está dizendo, ele pode até apresentar um lado espiritual. Uau, cara espiritual. Mas ele está vivendo não um espírito em verdade. Não é um culto verdadeiro. Com certeza. É oferecer coisa imperfeita diante de Deus. Com certeza. Eu, domingo, estava até pensando sobre isso, né, durante o culto. Porque a gente olha para o lado, aí você vê uma... Eu penso que não tem como você ser um adorador sem expressar emoção. Algum tipo de emoção. Eu não consigo assistir um jogo de futebol sem expressar emoção. Sim. Mas muito ali, né? Mas eu gosto de futebol. Pode pensar, Ricardo, você gosta de futebol. Meu filho sabe, se eu estou assistindo Atlético Paranaense, que é um time que eu não tenho vínculo nenhum, contra a Avaí, e o cara faz um lance grotesco lá, eu vou falar, caramba, cara ruim, pelo amor de Deus, como é que esse cara conseguiu? Expressa com emoção. Então não consigo separar essas duas coisas para mim. Então elas estão juntas, mas a emoção pode levar a pessoa a ser também uma emoção farisaica, mentirosa, né? Se ela não tem isso como uma estrutura da vida dela, se ela não tem isso como uma coisa muito importante para ela, interior dela. Eu digo isso, a adoração ela vem do nosso interior. Eu sei que amanhã, quando tiver um culto, eu sei o porquê que eu vou levantar as minhas mãos. Está dentro de mim aqui um sentimento de agradecimento, de louvor. Todos os dias quando eu levanto, eu já falei isso aqui, eu faço uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado. Acordei mais um dia. Amém. Obrigado, Senhor. Você me deu a chance de poder ver meus filhos mais um dia. Quando todo mundo acorda, eu falo, obrigado, Senhor. Todo mundo acordou de novo. Para lutar, claro, para eu correr atrás de coisas, para fazer a coisa acontecer, mas aquilo aconteceu. Então eu sei que quando eu estiver no culto, quinta-feira, culto público, se eu estiver participando dele de alguma maneira, orando, é porque eu orei em casa. Se eu estiver falando alguma coisa, é porque eu fiz a minha meditação. Se eu estiver adorando junto com os irmãos ali, é porque eu tenho uma razão, um motivo para isso. E Deus está olhando e tomara que Ele olhe e aprove. Tomara que Ele olhe e aprove. Uma coisa eu sei, não vai ser dissimulado. Não vai ser. E a gente pode ver muito disso, eu sei que nosso tempo está acabando, ver muito disso naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ministra, naquilo que a gente orienta outras pessoas. A gente pode ver muito disso. Né? Você orientar uma pessoa a fazer uma coisa que você não faz. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E seria uma espécie de legalismo? É uma mistura, né? De mentira, hipocrisia, legalismo, farisaísmo. É uma mistura de tudo, talvez o que é pior. Né? Você orientar uma pessoa a fazer algo que você não faz. É a correção que Jesus dá aos fariseus. Vocês põem um jugo tão grande na vida das pessoas que vocês mesmos não podem cumprir. Então, assim, tudo que a gente... Por isso que eu digo que a simplicidade do Evangelho, ela é algo muito importante. Porque se você é capaz de cumprir as coisas simples, ensina as coisas simples. Se você chegou nesse outro patamar de cumprir coisas que são de um nível espiritual maior, ok, então ensina isso. Transparece isso, fala isso. Ah, não, vou te ensinar a jejuar 48 horas, mano. Eu nunca jejuei 48 horas. Como é que eu vou fazer isso? Não, porque a Bíblia diz, Jesus ficou não sei quanto tempo, 40 dias, então você também consegue. Moisés ficou lá sobre o monte, tal. Bacana, mas você já fez? Não fiz então, meu mano. O que você fez?
eu fiz 24 horas. Então, cara, olha, eu sei que 24 horas de jejum vai ser bom para a sua vida. Ensina isso. Verdade. O que você viveu, você ensina. O que você não viveu, você não ensina. É a realidade, né? Para você ser alguém sincero. Agora, tem coisa na palavra de Deus que eu não vivi. Mas que pela fé, naquilo que está escrito, você pode falar. Sim. É o Espírito te dá autoridade para falar sobre aquilo. Né? Porque também, senão a gente vai ficar, não, vou ficar só no orar 3 vezes por dia e tal, porque você já fez. Não, mas o Espírito te dá uma autoridade para falar sobre aquilo. E você sabe que não é dissimulação, você sabe que não é farisaísmo. O exemplo são as manifestações da operação de cura, por exemplo, de uma ação de Deus fazer o milagre. Quantas das vezes, não por falta de fé, mas de repente a vontade de Deus, com uma enfermidade e pela misericórdia de Deus impormos as mãos sobre pessoas que são curadas. Né? Isso é no contexto de uma reação da exposição da palavra e de uma ação do Espírito sobre a vida daquela pessoa. Com certeza. Agora, o que não vale são os princípios elementares que vão reger minha personalidade, meu caráter, minha vida com Deus e eu exigir das pessoas aquilo que eu mesmo não estou fazendo. Perfeito, Wander. Né? Você foi... Agora, é fundamental e vai mostrar exatamente essa questão da realidade, sinceridade. O outro oposto é o raso no lugar do profundo. Tem que ter profundidade. Tem que ter. Porque são atributos das pessoas que estão andando com Deus. Sim. Né? E em Deus a gente vai encontrar níveis, você vai encontrar níveis de pessoas que caminham com Deus. Diz na Bíblia de várias maneiras, né? O apóstolo Paulo fala que foi até o terceiro céu. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, então são níveis. O profeta Ezequiel fala sobre os níveis da água, né? Que ele vai se aprofundando, canela, joelho, cintura, lombo, peito, até tomar tudo e ele poder entrar nas águas profundas. Então são níveis. Agora, aonde é o nível da pessoa que está andando com Deus? É sempre indo um pouquinho mais, porque Deus é ilimitado. O senhor coloca aqui, Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Exatamente. É algo contínuo, Contínuo. Né? É como se encher do Espírito Santo, quando Paulo disse, se você puder colocar, Ângela, por favor, enchei-vos do... Oséias 6,3, a Ângela colocou, conheçamos e o Senhor, esforcemos-nos para conhecê-lo. Esforcemos, tem um esforço, claro. Tem uma participação nossa. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. É fantástico isso, nós temos que se esforçar. Você pode prosseguir todos os dias em Deus, é isso que eu digo. Enchei-vos do Espírito Santo. Você pode ter lido já a Bíblia várias vezes. Eu tenho certeza absoluta, se você colocar os seus olhos sobre um texto e pensar, Deus, queria entender esse texto de uma maneira que eu não entendi até hoje. Alguma coisa ali vai ser despertada nos seus olhos, na sua mente, e você vai ver alguma coisa, uma palavra, uma frase, um pensamento. Alguma coisa vai vir da parte de Deus para que você perceba que tem mais do que somente aquilo que você já percebeu ali. É uma coisa nova que Deus só Deus pode fazer. Então, isso eu acho interessante, já falei até acho que algumas vezes aqui no templo, né, sobre esse desejo de Deus ser achado por nós, né, e de conhecermos mais. Porque tem coisas que são diárias. Por exemplo, Jesus poderia, na oração do Pai Nosso, nos ensinar a pedir pelo pão de cada ano, de cada década, de cada século, mas é o pão nosso de cada dia. Isso ele está nos convidando a viver uma experiência diária todos os dias. Sim. Esse ir além, né, se a Ângela puder achar, por favor, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos do Espírito Santo é algo contínuo, e Deus sempre tem mais. Temos o leitinho, Paulo diz, com leite vos criei. Tem o pão, simbolizando também a palavra. Temos o alimento sólido e temos o maná escondido. Uau, maná escondido, um relacionamento de profundidade. Exatamente. Mesma coisa, obrigado, Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Isso eu não ter noção da coisa. Uma pessoa que está embriagada, ela está fora da sua realidade. Exatamente. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Então vai ter uma condição para fazer isso. Então a gente precisa encher-se com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Todos os dias buscar essa revelação. É como o Senhor disse, águas no tornozelo, joelho, lombos e águas profundas. Exatamente. E águas profundas é interessante porque é quando você
não tem mais domínio de você mesmo. Já nadou em alto mar, Wander? Já. Nadou em alto mar mesmo? Já mergulhei, já fui pescar e em alto mar assim, mergulhar e voltar. E com medo. Então, não dá uma sensação que você não sabe o que tem? É isso que é Deus. Passa um monte de coisa na cabeça. Será que não tem um tubarão por aqui? Um povo daquele gigante dos filmes. A gente mergulhava e... Eu estou dizendo, Deus é isso. Deus é o mar. Deus é o mar. Nós somos a pessoa que está nadando no mar. Se você olha para o lado, tem água até não acaba mais, do outro lado tem água até não acaba mais, para frente, para trás, a água até não acaba mais, e para baixo, uma profundidade que você não sabe onde termina. Em Deus não há limites, né? Não há limites, não há limites. Na revelação, no conhecimento, é sempre mais. Cara, todos os dias, se você buscar Deus todos os dias você vai ter algo novo. E isso vai resultar exatamente nas ações suas. Que você faz, seja na pregação, na oração, no ministério de louvor, na sua ação de liderar. Isso vai, eu não lembro agora, eu acho que é a versão ACF, Ângela, eu não tenho certeza absoluta, quando Jesus está nos ensinando a importância do quarto secreto. Aí ele diz que quando você está em secreto com o Pai, Deus vai te recompensar publicamente. Exatamente. Há muitos que querem ser recompensados publicamente sem um quarto secreto com Deus, não tem como. Principalmente no que diz respeito no ministério eclesiástico. Somente isso acontece quando ele mesmo faz. E aí ele é obrigado a fazer o quê? A falar dele mesmo. E ele cai no erro da soberba. Ou cai no erro bíblico também, que Salomão disse, não fale de você mesmo, mas deixe que os outros falem de você. É verdade. Só para ler para o senhor, é ACF mesmo, mas tu quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secreto, te recompensará publicamente. Exatamente. E tem gente que quer a recompensa publicamente sem ter esse momento. Eu sempre digo que todas as vezes que a gente se exalta, acabou ali, por o ensino de Jesus. Quando ele está repreendendo os fariseus, ele diz o seguinte, vocês já receberam a paga de vocês, pelas orações públicas, por fato de falar de vocês mesmos, por ficar nas esquinas fazendo grandes longas orações. Jesus diz o seguinte, não, vocês já receberam o reconhecimento, a paga de vocês. E quem vai receber esse de Deus que você está dizendo aí do texto, Wander? Aquele que está orando em secreto, aquele que está buscando em secreto. Quando essa pessoa quando Deus quiser e essa pessoa tiver a oportunidade, aí Deus vai dar a recompensa dela. Verdade. É Deus quem faz, não é você quem faz. Você vai fazer aquilo que é o seu propósito, como a gente começou o programa de hoje. Seu propósito, você foi lá mais uma vez para poder pregar a palavra. Você vai abrir o texto bíblico, vai fazer a exposição, mas Deus vai fazer com que aquele momento seja marcante, ímpar, vai fazer com que pessoas sejam curadas, libertas, enfim, a coisa vai acontecer porque Deus está fazendo. E o problema é quando a pessoa não reconhece isso, acho que é ela mesmo, né? Louvado seja eu mesmo, glorificado seja meu santo nome. Tem gente assim, pastor Ricardo. Mas então, eu acho que é interessante, porque se você anda com Deus, Wander, você desaparece. Ele te dá um sentimento assim de inocuidade tão grande, você fala, mano, não é possível, não pode ser eu. Eu gosto desse texto de Enoque, que diz que Enoque andou com Deus, né, e não mais foi visto, que Deus o tomou para si. Isso significa o quê? Que o relacionamento de um líder com tanta profundidade na vida dele, ele vai cumprir aquilo que para que ele foi chamado, ser a imagem de Jesus. Sim. Você sumiu, desapareceu, não é mais você ali, as pessoas vão olhar para você, puxa, como Jesus, vai sempre ver a imagem de Jesus, você desaparece. Teve uma experiência, mano, que uma irmã, depois de uma mensagem, veio e me elogiou. Falou, Ricardo, parabéns pela sua mensagem. Eu falei, obrigado, glória a Deus. E acabou. Falei, obrigado, glória a Deus, tal, que bom. Aí ela virou as costas, saiu, eu virei minhas costas também, saí, fui fazendo as coisas, depois ela procurou a Dani e falou assim, fui elogiar seu marido. E ele nem aceitou o elogio, só falou glória a Deus e tal. Aí a Dani veio falar pra mim. Falou, Rick, não sei como é que você tratou a pessoa e tal. Eu falei, vou te falar o que eu falei. Eu falei, obrigado e glória a Deus. Ela falou, mas a pessoa veio reclamar que você tá meio metido e tal. Eu falei, não, mas eu sei que a glória é a Deus. Vou falar que fui eu que pensei tudo aquilo, esquadrinhei tudo aquilo. Não tenho muita honraria nisso. Então a pessoa que começa a andar com Deus, Wander, ela sabe, cara, que até onde ela conseguiria chegar. E ela sabe até onde a coisa foi. Então ela fala, mano, daqui para lá não tem jeito. Aqui, eu não conseguiria chegar até aqui. Nós já vamos terminar, mas o senhor me fez lembrar
de uma situação de um líder, né? Agora, recentemente, né? Disse que ele era tão bom que ele já expulsava os demônios no nome dele mesmo. Que isso? Esse é bom mesmo. Meu Deus do céu. Pessoal, nós vamos terminar essa programação. Quero agradecer a você que está aí na Netfé, você também que está nas nossas redes sociais. Muito obrigado por você ter ficado aí conosco até agora. O pastor Ricardo vai ler os comentários aqui e vai mandar um abraço para todo mundo que interagiu conosco nas redes sociais. Vou começar pela Elaine Benítez, que Deus abençoe a sua vida. Ela diz o seguinte: bom dia, paz do Senhor. Foi muito boa essa explicação do que acontece quando não fazemos o que o Espírito Santo nos instrui a fazer. Eu já tive uma experiência assim e não entendia o porquê do vazio que sentia após o acontecimento. Que bom, Elaine, que bom que você hoje compreende isso e quando Deus falar com você, tenho certeza que a ação vai ser diferente. O Marcelo Silva está dizendo o seguinte: bom dia, o ensinamento está sendo muito abençoado. Glória a Deus por isso, Marcelo. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, meu amado. E o William Ferreira, José Ferreira, nosso amigo, diz o seguinte: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, recomendo a leitura desse livro. Obrigado, viu, Will? Que Deus te abençoe. Espero que você esteja falando do livro aqui, né? Herança frutífera. Espero muito nisso. Nós queremos interagir, agradecer você que interagiu conosco. Tá aí o livro, Liderança Frutífera, na versão no tablets e celulares também, Exatamente. Além do físico impresso. Você pode adquirir tanto no site da Livraria OBPC, ouvindo aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista. Pastor Ricardo, fique à vontade. Mandar um abraço na manhã de hoje para a Raquel Elvadian, que Deus abençoe a sua vida, Raquel, o Vicente Antunes também, a Célia lá de Mirante, no Arujá, que Deus te abençoe, Célia, a Terezinha Alcântara, lá de Manaquiri, do Amazonas. Terezinha, que Deus abençoe a sua vida. Está aí um estado também que eu gostaria de conhecer, sabia? O Amazonas, que Deus abençoe vocês aí. A Inês Juriati também, lá de Chapecó, Santa Catarina, um beijo para você. Cida Cruz, minha mãe, um beijo para a senhora. A Gi Cardoso também. Se eu não me engano, ela é esposa do meu primo Wagner, que Deus abençoe a sua vida se for você, tá, Gi? A Thalita Estevanato, um beijo para você. O Tiago Santos, a Tânia Campos também, a Indara Juliana, que Deus te abençoe, Indara. O Felipe Furlanes também, a Heloísa Sanches, lá de Marília também, sempre com a gente. Inclusive, abri um parênteses aqui para a Heloísa, que ela pede oração, ela colocou aqui especificamente para a Ângela, mas ela está pedindo para que se interceda pela família dela, que ela soube agora há pouco que o tio e irmão do pai faleceu e mora em Bauru, a 100 quilômetros de Marília. O Espírito Santo conforte vocês aí, né? Derrame graça sobre vocês. O Marcel Pachega também, lá da Flórida, dos Estados Unidos, o Marcel, a família, foram daqui da igreja, na verdade são daqui da igreja, estão morando lá na Flórida, que Deus abençoe vocês cada dia mais. Marli Toledo, Marcelo Silva também, o William Ferreira acabou de comentar com a gente, a Elaine Benítez também. O Siloel Alves, um abraço para você, para todos os nossos irmãos aí, nesse estado maravilhoso aí do Pernambuco, Piauí, não me lembro muito bem. Da Paraíba, obrigado, Ângela. Um abraço para vocês. A Daiane Maia também, a Osana Francisca, a diaconisa Cristina Lizar Reis também, que Deus abençoe, e a Silvânia Mello. E Wander, você me dá uma oportunidade aqui? Por favor. Outro dia apareceu um comentário aqui da nossa irmã Andrade, deixa eu ver se eu me lembro do primeiro nome dela, e eu disse que era, estava com o pastor Carlos Eduardo aqui, e eu disse que era a Joelma Andrade, não é a Joelma lá do Nordeste, a Joelma aqui. Joelma, me desculpa, aquele dia eu confundi você com a esposa do Alex, lá de Bessa, lá no estado do... Paraíba? Não. João Pessoa? João Pessoa. Me perdoa, tá, querida? Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. E se você estiver conosco aí, que Deus te fortaleça. Amém. Amanhã eu vou bater um papo com o pastor da Igreja Brasil para Cristo em 2 Unidos 2, Recife, Pernambuco. O pastor Alexandre Feitosa. Já estive lá nessa igreja. Já estive lá um dia que eu estava no Recife, lá de férias. Aí o Paulo congregava nessa igreja, não sei se congrega ainda. Aí eu estive lá com o pastor Alexandre, um homem de Deus, me recebeu muito bem lá. Um abraço para o senhor. Que legal. E por falar em Pernambuco, amanhã tem festa em Jaboatão. Amanhã a terra da Ângela vai fazer aniversário, vai ser feriado, é feriado. Então amanhã a audiência da Manhã Manda Aqui vai estar... Vai bombar. Vai bombar. É verdade. Amanhã a Ângela não vai vir porque é feriado, é isso, fiquei sabendo? Não vem trabalhar porque é feriado no Jaboatão.
Eu ouvi dizer que o prefeito de lá está guardando a Ângela, que quer entregar a chave da cidade nas mãos dela. Muito bom, Estou muito bom. sabendo disso. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que hoje, às 15 horas, nós temos Manda Aqui Social? Manda Aqui Solidário com o pastor Carlos Gomes. E hoje à noite é o dia que nós nos reunimos. A grande maioria dos nossos lares se abrem para o grupo de evangelismo e maturidade espiritual, GEMES, que são os nossos pequenos grupos. Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Ricardo, gratidão. Ângela Voltier e Alessandro, gratidão. Deus abençoe. Só um detalhe também, que eu comecei o programa, o senhor falando do meio da influência, que eu fiquei um pouquinho bravo como a Ângela. Eu quero dizer que eu também fiquei meio devagar, porque eu fico olhando o Leozinho, Baianinho, eu estou me sentindo meio devagar também. Né? O pastor Ricardo disse que são 4, né? São 5 influências. Eu tenho 2 aqui, ó. Viu? Você passa mais o seu tempo. Um abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Paz.